Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e a gente vai ver hoje equação exponencial. E vamos começar vendo onde é que a gente usa a equação exponencial, qual é a situação que é usada a equação exponencial, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Hoje o vídeo vai ser rapidinho para compensar o vídeo da semana passada, que foi um pouco longo, né, gente? Então, bora lá. A lei que permite estimar, eu vou colocar aqui para vocês uma situação, problema de uma função exponencial, para a gente poder ver onde é que a equação exponencial ela vai se enquadrar aí e o que seja uma equação exponencial, beleza? Então, imagino que eu tenho essa situação. A lei que permite estimar a depreciação de um equipamento industrial é V de T igual a 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02t, que é uma função exponencial. Por quê? Porque a minha incógnita ela está aqui, ó, no expoente, certo? Que foi o vídeo da semana passada que a gente estudou. Aí está dizendo que V de T é o valor em reais do equipamento T anos após a sua aquisição. E aí na letra A quer saber o seguinte: por qual valor esse equipamento foi adquirido? Então aqui é fácil, né, gente? Se eu quero saber qual o valor que ele foi adquirido, então significa o quê? Que eu quero saber o valor inicial. E aí o meu valor inicial ainda não tem passado nenhum ano. Então eu vou considerar o quê? Que o T é zero. E aí a letra A quer saber, na realidade, quem é meu V de zero. Qual o valor, certo, do meu equipamento quando ainda não transcorreu nenhum ano. E aí, onde tem T, eu vou substituir por zero. Então, esse aqui vai ficar 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02 vezes 0, certo? Porque ao invés de T, agora eu estou escrevendo zero. Então, quem é meu V de zero? V de zero vai ser 5.000 vezes 4. Qualquer número vezes zero vai dar zero, né, gente? Então, ó, V de zero vai ser igual a 5.000. E aí, lembrando das propriedades de potência, se eu tenho aqui base 4 expoente 0, isso aqui vai dar 1, certo? E 5.000 vezes 1 é 5.000. Então, esse equipamento ele foi adquirido por R$5.000, certo? E aí, até aqui tá tudo bem, professora. Foi tudo que a gente já estudou. Muito bem. Aí, vamos para a letra B. Na letra B diz o seguinte, ó. Em quanto tempo ele passará a valer metade do valor da aquisição? Então, quer saber assim, ó, quando é que o valor V, né? Quanto tempo depois o valor V vai ser metade do valor inicial. Então, o valor inicial, ó, eu quero o valor que seja metade do valor inicial. Então, eu quero que V seja igual. Quem foi meu valor inicial? Foi 5.000. E aqui, ó, dividido por 2, que vai ser aqui 2.500, certo? Aí quer saber quanto tempo vai levar, né, para que o valor seja de 2.500. Então, nessa questão, o que é que está acontecendo? Ele está dando o V, certo? E está pedindo o T. Então, eu vou substituir na minha lei da função, onde tem V, ó, V é igual a 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02t. Então, onde tem V, eu vou colocar 2.500. Então, vai ficar aqui 2.500 igual a 5.000 vezes 4 elevado a menos 0,02t. Quando eu fiz isso aqui, gente, eu tenho a partir de agora uma equação, certo? Uma equação, porque eu tenho aqui uma igualdade. Lembra que quando a gente fala de equação, a gente lembra logo de igualdade. Então, tem uma igualdade aqui entre dois membros e tem uma única incógnita que está aqui, ó, no meu expoente. Então, isso daqui é uma equação exponencial, certo? Eu tenho uma igualdade entre dois membros e a minha incógnita ela está exatamente no expoente. E aí, como é que eu vou resolver isso? Não sei, certo? Ainda não ensinei isso a vocês. Então, já que a gente não sabe como resolver essa daqui, que é bem complexa, eu vou começar com os exemplos bem básicos para a gente pensar e depois a gente volta aqui para esse probleminha, tá certo? Então, vamos dar um stop aí.
vamos deixar esse probleminha aqui para o final. Vou aprender primeiro as técnicas de como resolver equações exponenciais. Depois que eu souber, aí a gente volta para o probleminha e resolve, beleza? Então, a aula hoje vai ser só baseada mais em exercício mesmo, em como resolver os tipos de equações exponenciais que vão aparecer aqui. Então, eu tenho aqui na número 1, eu tenho 3 elevado a x igual a 27. Então, é uma equação exponencial, porque, novamente, eu tenho uma igualdade e minha incógnita está no expoente. Então, o que é que eu estou querendo saber com isso aqui? Eu quero saber qual é o número, certo? 3 elevado a que número vai dar 27? Qual é a potência de 3 que vai me dar aqui 27? Então, vai ser quanto? Vai ser 3, né, gente? Se eu pensar, ó, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Então, é quando eu tiver o quê? Minha potência? 3. Então, eu posso pensar isso aqui, ó. Que 3, né? Eu já sei aqui de cabeça, né? Eu fiz que x é igual a 3. Vou colocar aqui. Eu já sei que x é igual a 3, porque eu fiz aqui de cabeça. Tinha outra maneira da gente fazer, tentando simplesmente escrever, no primeiro membro eu tenho uma potência, eu vou tentar escrever esse meu 27 também como sendo uma potência de base 3. Então, poderia ter feito assim, ó, 3 elevado a x igual. E aí, esse meu 27, eu sei que é 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao cubo. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho uma igualdade, tá aqui minha igualdade, certo? Entre duas potências. Então, essa potência aqui do primeiro membro é igual à potência do segundo membro, certo? Vão ter os mesmos valores. Como as minhas bases elas são iguais, então só nos resta que nossos expoentes também sejam iguais, para que essa igualdade aqui ela seja mantida. E aí a gente pode concluir que o nosso x é igual a 3. Então, ó, nesse caso simples, a gente conseguiu inicialmente fazer de cabeça, mas a ideia principal que a gente vai ter aqui para resolver uma equação exponencial é tentar sempre escrever os números como potências de mesma base, certo? Então, vamos aqui para a questão número 2. Eu tenho 2 elevado a x menos 15 igual a 16. Então, vamos lá. Eu vou tentar escrever os dois membros como sendo potências de base 2, certo? Porque de um lado eu já tenho uma base 2, então do outro lado eu vou tentar fazer aparecer essa base 2. Então, como é que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó, 2 elevado a x menos 15 igual. Quem é 16? 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, 16 é 2 elevado a 4. E aí, a gente conseguiu escrever, certo? Agora ter uma equação que nos dois membros eu tenho potências de base 2. Então, se essas duas potências elas são iguais e as bases também são iguais, então a gente pode concluir que os expoentes são iguais. Então, x menos 15 tem que ser igual a 4. E aqui, ó, aí terminou o assunto de equação exponencial. A partir daqui eu tenho uma equação do primeiro grau, uma equação polinomial do primeiro grau. E como é que a gente resolve? Fazer aqui x igual, esse 15 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando, certo? E 15 mais 4 é 19. Então, x igual a 19. Tranquilo? Aí vamos aqui para essa outra. Professora, como é que eu vou escrever aqui esse número 1? A senhora disse que eu tenho que tentar sempre escrever tudo na mesma base, né? Com potências de mesma base. Como é que eu vou escrever aqui o número 1 como uma potência de base 7? Aí a gente vai ter que lembrar lá daquela propriedade que diz o seguinte, gente. Que qualquer número elevado a zero vai dar quanto? Vai dar 1. Então, ó, vou repetir aqui. 7 elevado a x² menos 9 igual a 7 elevado a zero. Então, eu escrevi o número 1 agora como sendo 7 elevado a zero, porque qualquer número elevado a zero vai dar quanto? Vai dar 1. E agora sim, eu tenho uma igualdade de potências de mesma base. Então, eu posso concluir que meus expoentes eles são iguais. E aí, eu tenho que x² menos 9 vai ser igual a zero, ou seja, x² vai ser igual a 9, e aí eu posso concluir que x, então, vai ser igual a
mais ou menos 3. Eu vou ter aí duas soluções para essa minha equação do número 3. Eita, e essa outra aqui, ó? Meu Deus, como essa daqui é difícil. Nada disso, gente. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, isso aqui é uma dízima periódica. Como é que eu transformo dízima periódica em fração? Já tem um vídeo aqui no canal, certo? Eu vou deixar aí no card para vocês. E aí, vamos repetir aqui. Eu primeiro vou repetir meu primeiro membro. 4 nonos, raiz de 4 nonos elevado a x. Aí, vou transformar aqui minha dízima periódica. 0,6666 é 6 sobre 9, que a gente pode simplificar, certo? Dividindo aqui por 2 o numerador e o denominador. Eu tenho que isso aqui, por 2 não, gente, já botei a resposta. Aqui vamos dividir por 3. Professora, 9 não é divisível por 2, professora. Então, vamos dividir aqui por 3, numerador e denominador. Quando eu dividir aqui, ó, 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, estou simplificando a minha fração, certo? Também tem vídeo aí no canal explicando isso. 9 dividido por 3 é 3. E aí, eu fiquei com isso aqui, ó, que raiz de 4 nonos elevado a x vai ser igual a 2 terços. E aí eu quero que minhas bases elas fiquem iguais, tá, gente? Como eu quero que bases fiquem iguais, como é que eu vou conseguir transformar a minha base 4 nonos em 2 terços? Basta a gente observar o seguinte, que 4 é 2 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Então, eu posso escrever isso aqui agora assim, ó. 2 terços elevado ao quadrado. Tudo isso que está elevado a x, aí está ainda na raiz. Aí eu vou lembrar daquela propriedade. Vocês lembram da sombra do sol? Aliás, eu vou fazer logo aqui assim, ó, direto, certo? Ó, o que está aqui na sombra, lembra que como aqui eu não tenho 2 aparecendo, é como se fosse um 2, né? Eu não tenho 2, mas é como se tivesse um 2 aqui. Então, ó, o que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Então, esse número aqui, ó, ele vai estar elevado a x sobre 2, igual a 2 terços. E aí, quando a gente tem potência de potência, o que é que a gente faz? A gente repete a base e multiplica os expoentes. Quando eu fizer 2 vezes x sobre 2, vai sobrar o quê? Vai sobrar só x, vai dar x. Então, 2 terços elevado a x é igual a 2 terços. Professora, não tem nenhum expoente aqui. Não tem porque você não quis escrever, ó. Porque se a gente quiser, a gente pode colocar aqui, ó, elevado a 1. Não é necessário, mas pode fazer, tá certo? E aí, eu tenho potências iguais, certo? Com bases iguais, então significa que meus expoentes eles têm que ser iguais. E aí, x igual a 1. Veja que apesar de parecer aqui um negócio assustador, se a gente fizer passo a passo com tranquilidade, lembrando sempre das propriedades de potenciação, a gente consegue chegar no final sem grandes dificuldades. Tá bom, gente? Agora é necessário treinar, certo? Aí vamos aqui, ó. Vou piorar mais um pouquinho, certo? Vamos tentar aqui piorar. Eu tenho 3 elevado a 1 mais x igual a 324 menos 3 elevado a x. E aí, como é que a gente faz? Bem, eu já sei que eu não consigo escrever 324 como potência de base 3. Aí, o que é que eu vou fazer? Presta atenção aqui, ó. Eu vou simplesmente agora fazer a propriedade, certo? Lembrar lá que quando eu tenho um produto de potência de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes, né? Aqui eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou escrever que 3 elevado a 1 mais x é 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a x. Concordam? Porque se eu tenho multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Então, aqui vai ficar 324 menos 3 elevado a x. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e fazer uma mudança de variável, tá, gente? Como eu não sei responder do jeito que está aqui, então eu vou procurar um caminho que eu já conheça.
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que y é igual a 3 elevado a x. Então, agora, onde tem 3 elevado a x, eu vou escrever y. Então, aqui vai ficar 3y igual a 324 menos y, certo? E aqui, ó, esse y que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando, né? Então, vai ficar aqui 4y igual a 324. Então, isso aqui vai dar o seguinte, y é igual a 324 dividido por 4, que isso aqui vai dar igual a 81. Então, y é igual a 81. Só que y não é a minha resposta, porque não é o valor de y que eu quero saber o valor de x. E aí, eu vou voltar aqui, ó, certo? Então, eu tenho que y é igual a 3 elevado a x, né? E eu sei que y é 81. Então, eu tenho que 81 é igual a 3 elevado a x. E aí, qual é o expoente aqui que eu vou elevar 3 para que me dê como resposta 81? Bem, eu posso transformar isso aqui também numa potência de base 3. Ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então, 81 é 3 elevado a quarta. E aqui, ó, 3 elevado a x. Potências iguais de bases iguais, então meus expoentes têm que ser iguais. E aí eu chego que x tem que ser igual a 4, certo? E tá aí a minha solução. Percebam, gente, que o grande truque aqui, certo, foi eu pegar e fazer essa mudança de variável. Por que eu fiz isso? Porque eu não conseguia escrever 324 como uma potência de base 3, certo? Então, quando a gente não sabe resolver por um caminho, a gente tenta um caminho já conhecido. Então, transformei aqui numa equação polinomial de primeiro grau, porque já é minha zona de conforto, eu consigo resolver e depois eu volto para o que eu tinha, tá certo? Aí, vamos tentar resolver esse aqui agora. Eu tenho aqui, ó, 49 elevado a x menos 6 vezes 7 elevado a x igual a 7. Bem, o que me parece aqui? Eu consigo escrever 49 como sendo uma potência de base 7. Aqui eu já tenho 7, mas eu tenho aqui o 6, né? Que eu não consigo escrever como potência de base 7. Então, eu já vou me preparando aqui para existir uma mudança de base, certo? Uma mudança de variável, que diga. Então, bora lá. Eu vou começar aqui, ó, escrevendo o 49 como potência de base 7. Então, eu tenho que é 7 ao quadrado elevado a x, menos 6 vezes 7 elevado a x, igual a 7. E aí, bem, como eu tenho aqui potência de uma potência, a gente sabe o quê? Que repete a base e multiplica os expoentes. E aí, a potência 7 ao quadrado elevado a x é a mesma potência de 7 elevado a x ao quadrado. Vocês concordam? Né? Porque como a multiplicação é comutativa, então aqui vai ficar 7 elevado a 2x e aqui também é 7 elevado a 2x. E por que eu fiz isso e não simplesmente multipliquei? Porque eu olhei para cá, ó, e achei alguma coisa bem parecida. Eu tinha que arrumar um jeito de substituir esse meu 7 elevado a x por um y. Do jeito que está aqui, eu não ia conseguir. Então, quero fazer aparecer a minha base, certo? A minha potência 7 elevado a x. Porque a partir de agora eu consigo fazer uma mudança de variável. Eu vou pegar aqui o meu y e igualar a 7 elevado a x. Então, a partir de agora, onde tem 7 elevado a x, eu vou escrever y. Então, vai ficar aqui y elevado ao quadrado menos 6 vezes y. Já vou pegar esse 7 e trazer aqui para o primeiro membro. Isso aqui vai dar igual a 0, certo? E aí, pessoal, eu agora caí numa equação polinomial do segundo grau, certo? Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou procurar números que a soma dê 6 e o produto dê menos 7. Então, fazer aqui y' e y duas linhas. Quais são os números que a soma vai dar 6 e o produto vai dar menos 7? Aí vai ser 7, aqui, ó, e 1, e menos 1. A soma
deu 6 e o produto deu menos 7. E agora eu vou voltar aqui, ó, para minha substituição. Vou desfazer, porque eu não quero saber quem é y, eu quero saber quem é x. Aí eu tenho que y é igual a 7 elevado a x. Então, eu vou considerar aqui meu y'. Então, 7 vai ser igual a 7 elevado a x. Ou seja, meu x aqui vai ser 1. Tranquilo? Então, já achei aqui que meu x é 1. E agora, vou usar aqui o outro valor de y. Eu tenho que y é igual a 7 elevado a x. Então, meu y é menos 1 igual a 7 elevado a x. E isso aqui, gente, não tem solução. Por quê? Porque não existe aqui nenhum número, certo? Nenhum expoente, nenhum número que eu eleve 7 elevado a algum número vai me dar um número negativo, né? Isso aqui só vai me gerar valor positivo. Independente do meu expoente ser positivo ou ser negativo, o resultado da minha potência aqui vai ser positivo, certo? Então, sem solução. E aí, a única solução para essa minha equação exponencial seria o meu x ser igual a 1. E aí, vamos lá para a penúltima questão. Então, o conjunto verdade da equação, e aí eu tenho essa equação aqui, é igual a... Aí, vamos fazer de novo a mesma coisa, certo? Então, a ideia aqui vai se tornando até um pouco repetitiva. Por quê? Eu já estou vendo que eu não consigo escrever 5 como sendo uma potência de base 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, certo? Deixar tudo como sendo um 2 elevado a x e vou fazer uma substituição. Vou mudar aí a minha variável. Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte. Vou escrever aqui 2 elevado a x. E aí, como eu quero que tudo fique 2 elevado a x, eu já vou usar aqui, ó, a propriedade. Que aqui eu posso escrever como sendo 2 elevado a x. Aliás, deixa eu fazer assim que eu acho que fica melhor para vocês, né? Como o meu expoente aqui é negativo, então eu posso fazer o seguinte, posso escrever aqui menos 1 sobre 2 elevado a x. Vocês concordam? Né? Por quê? Porque quando o meu expoente aqui ele é negativo, o que é que significa? Que a minha base ela vai inverter. Então, quando eu invertir aqui a minha base, eu poderia ter escrito aqui, ó, 1 meio elevado a x, certo? Só que 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Então, eu posso também escrever assim, ó, como sendo 1 sobre 2 elevado a x. E aqui, ó, igual a 5 que multiplica 1 menos... Aí, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Eu tenho esse número aqui negativo, certo? Esse expoente negativo, que indica o quê? Que a minha base vai inverter. Então, vou escrever aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a x. E aí, agora que eu tenho 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição. Eu vou dizer que y é igual a 2 elevado a x. E aí, vamos lá. Y menos 1 sobre y igual a 5, que multiplica 1 menos 1 sobre y. Deixa eu ajeitar aqui esse parêntese. E agora eu vou resolver. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer a minha distributiva, certo? Então, vou fazer aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui já também. Vai ficar, tirando o MMC, fica y, certo? Y dividido por 1 é y vezes y ao quadrado, menos 1, igual a 5 menos 5 sobre y. E aí, vou repetir aqui, y ao quadrado menos 1 sobre y, igual, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, tirar o MMC, que é y dividido por 1 vai dar y vezes 5, 5y, menos y dividido por y é 1, 1 vezes menos 5 vai dar menos 5, certo? E aí, bem, como meus denominadores são iguais, eu vou trabalhar aqui só com os numeradores. Então, eu tenho que y ao quadrado menos 1
igual a 5y menos 5. E agora eu tenho uma equação polinomial de segundo grau. Vou ajeitar ela, certo? Y² menos 5y. Esse 5 que está subtraindo aqui também vem para cá somando. Vai ficar menos 1 mais 5 igual a 0. E aí vamos lá, vai ficar aqui y² menos 5y mais 4 igual a 0. E aí eu quero saber quais são os números que a soma dá 5 e o produto dá 4. Então, eu tenho que y' é igual a 1 e y, duas linhas, igual a 4, certo? Então, aqui, ó, a soma deu 5 e o produto deu 4. Só que eu não quero saber y, eu quero saber o quê? Y que é igual a 2 elevado a x. Eu quero saber o valor de x. Então, vou usar aqui embaixo, ó. Quando o meu y for 1, então y igual a 2 elevado a x. Então, eu tenho que 1 vai ser igual a 2 elevado a x, ou seja, daqui eu concluo que x tem que ser 0. E aí, eu tenho aqui também, já substituindo, né, que seria 4. Então, eu tenho 4 igual a 2 elevado a x. Então, aqui o meu x tem que ser igual a 2. E aí, eu tenho duas soluções para essa minha equação, que seria o 0 e o 2, que está aqui, ó, na letra D. Certo, gente? Então, novamente, qual foi a ideia? Tentei aqui transformar, ajeitar, certo? Usar as propriedades todas de potenciação. Deixei todos com potências de mesma base, então potência de base 2, onde eu podia escrever, eu escrevi potência de base 2, certo? Então, que ficou 2 elevado a x, usei a propriedade para que ficasse tudo 2 elevado a x, 2 elevado a x, para eu poder fazer uma substituição de variável. Quando eu fiz essa substituição, eu caí aqui numa equação, certo? E aí, fiz a substituição aqui, ó, y, substituí, somei frações, na realidade que subtraí, fiz a distributiva, fiz aqui também a operação, certo? Com essas frações, caí numa equação polinomial de segundo grau. Resolvi a equação polinomial de segundo grau e depois voltei e fiz a substituição de novo aqui, certo? Para encontrar meu valor de x. Então, vamos para o nosso último exemplo para a gente poder voltar para o nosso probleminha, certo? Então, tenho aqui, ó, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Novamente, não consigo escrever 56 como sendo potência de base 2. Então, eu consigo escrever o 4. Aí, eu vou tentar lá escrever 4. 4 é 2 ao quadrado elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui 2 elevado a x. Como eu não consigo escrever aqui o 56, então eu já sei que eu vou ter que fazer uma mudança de variável. Então, eu vou tentar também escrever aqui o meu 2 elevado a x, que é para que eu possa fazer essa mudança. Então, usando a propriedade, certo? De potência, eu posso escrever aqui, ó, 2 elevado a x ao quadrado, menos 2 elevado a x igual a 56. Por quê? Porque aqui, quando eu multiplicar, ó, potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes, daria 2x. Repete a base e multiplica os expoentes, também daria 2x, certo? E agora, como eu tenho 2 elevado a x, 2 elevado a x, eu posso dizer que 2 elevado a x é igual a y. E aí, vou lá e escrevo aqui, ó, y ao quadrado menos y já igual a 56. Então, y ao quadrado menos y menos 56 igual a 0. Então, eu quero saber quais são os números que a soma vai dar 1 e o produto vai dar menos 56. E aí, eu tenho y' igual a 7, y duas linhas igual a 8. Peraí, para a soma dar 1, então, é menos 7 e 8, certo? Então, a soma dá 1, menos 7 mais 8, a soma deu 1, e o produto dá menos 56. E aí, eu vou fazer aqui a substituição. Então, vai ficar, ó, 2 elevado a x igual a menos 7. Opa, já sei que não tem solução.
Porque eu tenho uma potência aqui, ó, de base positiva, certo? Me gerando um número negativo. Então, não tem solução. E aí, vou fazer agora que 2 elevado a x igual a 8. Ah, professora, essa é fácil. X, já sei até de cabeça, vai ser igual a 3, certo? Porque 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, pessoal, agora sabendo de todas essas técnicas aqui, será que dá para a gente resolver o nosso problema lá do início? Vamos continuar? Eu tinha aqui, ó, parei nessa equação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse meu 5.000, que está multiplicando, e é como se ele fosse para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2.500 dividido por 5.000. Vamos ajeitar esse 5 aqui, fica mais bonito, né? Igual a 4 elevado a menos 0,02t. E aqui, ó, 2.500 dividido por 5.000, isso aqui vai dar 1/2. Então, vai dar 1/2 igual a 4 elevado a menos 0,02t. E aí, quero escrever tudo como potências de mesma base. Então, eu consigo escrever aqui 1/2 com uma potência de base 2, porque é 2 elevado a menos 1. E consigo escrever o 4 como sendo uma potência de base 2, que é 2 elevado ao quadrado. Só que é 2 elevado ao quadrado elevado a menos 0,02t. Quando a gente tem potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes, certo? Então, quando eu multiplicar aqui, vai dar menos 0,04t. Certo, gente? E aí, eu tenho potências iguais de bases iguais, então significa que meus expoentes são iguais. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 igual a menos 0,04t. E aí, eu posso escrever aqui 0,04t igual a 1. Então, meu t vai ser igual a 1 dividido por 0,04. Quem não sabe fazer essa divisão aqui, ó, pode fazer assim, ó. 1 dividido, vamos transformar para fração. Isso aqui é 4 sobre 100. Epa, ficou bem pequenininho. E aí, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 100 dividido por 4, que vai dar igual a quanto? 100 dividido por 4 é 25, certo? Então, daqui a 25 anos, certo? Vai estar valendo aqui a metade do valor inicial. E faz sentido que o valor decresça, por quê? Porque a minha base aqui, ela parece que é maior que 1, gente, mas ela não é. Porque quando tem esse sinal negativo aqui, a gente pode transformar aqui, ó, minha base, ela inverte, né? Então, isso aqui seria 1/4, certo? E aí, 1/4 é um número que está entre 0 e 1. E aí, a minha base fica negativa. Beleza? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.